Jesus. Amém. É motivo de alegria. Toda adoração é dele. A glória é dele. O pregador. E a presença dele se faz presente aqui na casa. Estou feliz demais de estar aqui mais uma vez. Deus abençoe a vida do apóstolo, da bispa. É o meu amigo ali, o Fabrício. Conheço ele já de um tempo que nem evangélico eu era. E daí quando eu fui batizado na represa, ele era o salva-vida da represa. Ele me conheceu no mundão, trabalhamos juntos. E ele já servia ao Senhor. E daí no dia do meu batismo, há 7 anos atrás, tem até foto ele com a roupa de salva-vida. Daí nós se reencontramos de novo, né? Ele sempre está fazendo a obra, pregando na internet, pregando na rua. E aí esse é o evangelho que tem que ser ministrado. E louvo a Deus também pela minha vida. E nessa noite eu peço que a igreja fique ligado no culto, porque o culto já começa dentro da nossa casa. Então a gente tem que estar ligado, porque é uma guerra espiritual tão grande que a gente não pode brincar no culto. E vamos meditar na Bíblia. Quem trouxe a tua Bíblia nessa noite? Quem trouxe a tua Bíblia? Abra no livro do Samuel, capítulo de número 6. Também agradeço aí ao convite. O pastor Edson ofereceu esse convite. Que Deus continue te abençoando, varão. Amém? E eu tenho uma palavra para a tua vida. Eu não. Deus tem uma palavra para a tua vida. E eu vou ser canal de bênção nessa noite. Eu creio que da mesma maneira que você entrou aqui, da mesma forma que você entrou aqui, você não vai sair da mesma forma. Assim diz o Senhor. É livro 2 Samuel capítulo 6. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, Samuel capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer: mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele em Balim de Judá, para trazer de lá o que, gente? Igreja? A Arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que se habita entre os querubins. E colocaram a Arca de Deus sobre um carro novo, e retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzai e Aulô, filhos de Abinadab, conduziram o carro. Eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e acompanhava a Arca de Deus, e Aulô seguia diante da Arca. E Davi, com toda a casa de Israel, brincava diante do Senhor com toda sorte de instrumento, feito de madeira de cipreste, também com harpas, com saltérios, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos. E quando chegaram à ilha de Nacon, Uzai estendeu a sua mão até a Arca de Deus, e segurou, porque os bois sacudiam, e a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à Arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá. E Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como a Arca do Senhor virá até mim? Repete aí, igreja: como a Arca do Senhor virá até mim? Como a Arca do Senhor virá até mim. Mais uma vez: como a Arca do Senhor virá até mim? Como a Arca do Senhor virá até mim. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Então, estamos aqui diante de uma passagem aqui que fala sobre o rei Davi. Nós conhecemos muita história sobre o rei Davi, só que aqui nós estamos vendo um texto que vai falar a respeito da Arca da Aliança. Ou seja, a Arca da Aliança
ela era uma estrutura que Deus deu uma visão ao próprio Moisés. No tempo que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, a Bíblia nos relata que Deus deu instruções ali para Moisés construir um tabernáculo. E a Bíblia diz que o tabernáculo tinha os candelabros, tinha a pia de bronze, tinha o lugar santo dos santos. E ali Deus falou para Moisés usar a vida de um homem chamado Bezaleel. E esse homem, ele ali começou a trabalhar a respeito de uma arca que Deus queria que fosse construída. E todo projeto de Deus não fracassa. Todo projeto que Deus manda o homem fazer, se o homem quer obedecer, vai dar certo o projeto. Então Bezaleel começa ali construir a arca. E a Bíblia diz que a arca, ela vem de uma tal madeira chamada madeira de acácia. Nós sabemos que tem vários tipos de madeira quando nós compramos guarda-roupa, compramos móveis dentro da nossa casa, e tem aqueles móveis antigos, uma madeira tão boa que ela dura muito tempo. Então essa madeira de acácia, ela foi uma madeira própria para ser construída a arca. E a Bíblia diz que a arca também, ela tinha 2,5 metros, ela tinha que ser construída também com 1,5 metros de altura. E a Bíblia diz que Deus queria que ela fosse confeccionada por dentro e por fora com ouro. E dentro dela tinha o pote do maná, que Deus ali estava com o povo alimentando. Tinha a vara de Arão, e também tinha as 2 pedras dos 10 mandamentos, que Deus deixou ali para Moisés ensinar o povo. E a Bíblia diz que também tinha 2 querubins em cima da arca. Por baixo da arca tinha o propiciatório todo coberto de ouro. E a Bíblia nos diz que quando o sacerdote estava dentro do templo, dentro do tabernáculo, ou seja, ele ali tinha que sacrificar ao Senhor por causa dos pecados do povo. E quando o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, a arca estava lá, ou seja, a arca do concerto, ou seja, a arca do testemunho, e estava lá naquele lugar. E quando eles entravam naquele lugar, o sacerdote, a Shekinah descia, e o templo era todo cheio da glória. E a Bíblia nos diz que vai passar um tempo que a Arca da Aliança também, ela vai ser usada como objeto sagrado pelos homens. A Bíblia diz que o certo sacerdote ali, ele tinha 2 filhos, um chamava Hofni e outro Finéias, e eles eram filhos de Belial, filhos de sacerdote, que era sacerdote, que estava dentro do templo, profanando o templo. E o que é filho de Guilherme? Eles eram chamados na Bíblia como filho do demônio, porque eles eram sacerdotes, filho de sacerdote, e o pai passava a mão na cabeça deles. E eles faziam tudo o que eles queriam dentro do templo do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto Israel ia para a guerra de batalha contra os filisteus, eles iam lá em Siló e buscavam a Arca da Aliança, para Deus vencer todas as guerras, para Deus vencer todas as lutas. Só que Israel estava vivendo desconcertado. E a Bíblia diz que todas as vezes que eles queriam vencer uma batalha, vamos até Siló buscar a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do Senhor, para vencer a batalha. Então eles ficam ali, eles morrem na batalha no campo, por causa da desobediência. E a Bíblia nos diz que quando tudo isso acontece, glória a Deus, aleluia, os filisteus vão levar a arca para a cidade dos filisteus. E a arca, quando entra na cidade dos filisteus, vai ficar perante o Deus dos filisteus que eles adoravam naquele tempo, o Deus chamado Dagon. E quando tudo isso acontece, a Bíblia nos diz que o pescoço de Dagon está quebrado e caído. E a Bíblia nos diz que os filisteus, de tanto ver isso, ali Deus vai pesar a mão sobre eles. E quando Deus pesa a mão, não é brincadeira, não é para brincar. Até porque não é filisteu que deve carregar a arca. E o que significa a Arca da Aliança? A presença de Deus, o concerto de Deus, o testemunho de Deus, a aliança de Deus. E Deus está mandando dizer 3 coisas para a gente aqui. Deus está dizendo: eu quero ter um concerto com alguém, eu quero ter uma aliança com alguém, e lá na frente você vai testemunhar. Porque a Arca da Aliança, ela também era a Arca do Testemunho. Então se você entrou aqui, não entrou à toa.
Então a Bíblia nos diz que quando os filisteus vendo todo o estrago que foi acontecido sobre o Deus de Dagon, a Bíblia diz que eles empurraram a arca de volta para o campo de Israel, porque Deus pesou a mão, ali eles tiveram pragas sobre a terra deles, e a arca da aliança ficou 7 meses na terra do filisteu. E quando enviou a arca até Igron, a Bíblia nos diz que a arca é levada até a casa de Abinadab. E a Bíblia diz que ela fica no outeiro por 20 anos. E nós vemos que o povo elege um rei chamado Saul. E quando Saul assume o trono, a Bíblia diz que Saul não se preocupou em buscar a presença de Deus, não se preocupou em buscar a arca de Deus. Só que Saul vai reinar 40 anos e ele preferiu sacrificar do que obedecer. Então Deus levanta outro rei. Deus procura outro rei, que nós conhecemos a história que Davi é escolhido no meio da sua casa, no meio da sua família, e é ungido ali no meio por sacerdote Samuel. E quando Saul é tirado do trono, Davi ele vai assumir o trono de Israel, o reinado. E a Bíblia diz que quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele vai convocar 30.000 homens escolhidos. Ele vai consultar os homens escolhidos, príncipes, e vai falar assim: como vamos buscar a arca? Interessante que Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que estava preocupado em buscar a arca que estava esquecida há 20 anos, em vez de ele consultar Deus, ele vai consultar homem. Vai escolher aqueles valentes, vai escolher os príncipes. E esse é o motivo que muitos crentes querem dar cara. Em vez de pedir orientação a Deus, quer consultar homem, quer consultar pessoas, ou às vezes pessoas que não têm Deus na vida. Então quebramos a cara. E Davi ali ele vai consultar 30.000 homens, e ele vai até a casa de Abinadab, no outeiro, e vão tirar a arca da aliança da casa desse homem. E a Bíblia diz que quando ele vai até lá no lugar, ele vai preparar um carro novo. Olha que luxo, um carro novo, para buscar a arca de Deus. E os bois ali também que iam guiando a arca, a Bíblia nos diz que os bois estavam ali todos amarrados. E tinham 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, que eles estavam ali também na frente, guiando a arca. E a Bíblia diz que quando Davi convoca todo esse homem, o que Davi vai fazer? O que muitos crentes não fazem dentro da igreja, pastores. Chega no culto como esse, não adora. Chega como culto como esse, não dá reverência ao Senhor. Chega num culto como esse, fica para lá e para cá. E Deus quer trabalhar com crente aqui nessa noite. A Bíblia diz que Davi ele adora, ele toca símbolo, e ele fala: vamos buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi ele estava fazendo tudo certo, buscando a presença de Deus, colocando o boi para carregar a presença de Deus, a arca de Deus, a arca da aliança, que se assenta entre os querubins. Ou seja, a arca da aliança não era um objeto qualquer, era a presença de Deus naquele. E a Bíblia diz que Uzá e Aiô vai ali guiando a arca. Só que a Bíblia diz que quando chega na os bois que eram carregando a arca ali, bateu pata com pata e tropeçou o boi no caminho. E a Bíblia diz que quando os bois tropeçam, Uzá vai colocar a mão na arca, filho de Abinadab, e ele vai ser fulminado naquele momento. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Diácono Guilherme? Davi estava fazendo tudo certo, mas da maneira errada. Tem muita gente que faz tudo certo. Vou fazer dar certo, vou orar mais, vou buscar mais, vou cultuar mais, vou ter santidade, vou entrar na casa de Deus e vou ficar na reverência. Só que às vezes nós fazemos da maneira errada. Nós estamos vivendo um tempo que o avivamento é só barulho. O avivamento é só pula-pula, roda-roda. E Davi ele estava achando que ele estava fazendo um avivamento. Só que para Deus estava dando tudo errado, da maneira errada. Então quando tudo isso acontece, ali Uzá é fulminado, ele é morto. E Davi, ele vai ficar ali se perguntando: o que é que eu fiz de errado? Um carro novo eu preparei, os melhores homens eu preparei para carregar a arca, mas o que é que eu fiz errado? Só que no Antigo Testamento a Bíblia diz que não era boi que era para carregar a arca, mas sim os levitas sacerdotes.
Então Deus tinha um mandamento a ser cumprido. E muitas vezes a gente achamos que estamos bem na presença de Deus, só que nós estamos descumprindo o mandamento. Estamos errando. Não é difícil admitir que você erra. Não é difícil admitir. Mas muitas das vezes a gente quer esconder embaixo do tapete os nossos erros. Então Davi ali, quando ele faz tudo isso, vê Uzá sendo morto, ele fala: o que eu fiz de errado? Como virá a mim a presença de Deus? E nessa noite Deus manda dizer aqui para alguém: você está fazendo tudo da maneira errada na sua casa. Você está fazendo tudo da maneira errada no teu ministério. Só que às vezes você tem que ter visão de discernimento. E o que está matando muitos crentes hoje é visão de discernimento. Acha que é só estar com a roupa bonitinha e não tem uma visão espiritual do que está certo e do que está errado. Então a Bíblia diz que Uzá é morto. E Davi fala: ô louco, o que eu fiz? Ele se preocupou em consultar os homens. Isso que nós passamos na vida, consultamos muita gente, e às vezes a gente não recebe uma palavra. Eita, Jesus! Fala, separa, termina esse casamento, abandona o filho, abandona a casa, abandona a família, larga esse ministério. O pastor não está certo, o pastor está errado. Não tem uma pessoa que dá uma palavra de Deus, mas uma palavra que da maneira errada é muitas pessoas. Você não serve para isso. Você não serve para pregar. Você não serve para cantar. Muitas vezes eu já escutei muito isso. Já escutei muito isso na trajetória do meu ministério. Eu já caí, já errei, mas estou aqui de pé, fazendo a vontade de Deus. Não é difícil a gente, não é fácil a gente falar que a gente erra. Errar é humano. Só que o ruim é permanecer no mesmo erro. Então Davi, ele estava errando perante Deus. Estava fazendo tudo errado. Só que a Bíblia diz que quando ele vê que deu tudo errado, o que ele vai fazer? Ele vai usar estratégia. E é isso que Deus quer dar para alguém aqui nessa noite. Deus quer dar estratégia para você ganhar as lutas contra seu adversário. Seu adversário não é o seu irmão. Seu adversário é o inimigo da sua alma. Então a Bíblia diz que Davi ali, ele vai usar estratégia. Viu que a arca ali ia caindo, Uzá morreu do lado da arca, e vai falar: então vamos levar para casa de alguém. E ele vai levar a presença de Deus para casa de um homem chamado Obed-edom. A Bíblia diz que Obed-edom estava perto da cidade de Davi, ou seja, era 25 km para chegar em Jerusalém. Davi queria levar a arca para sua cidade, para mostrar que ele era rei, para mostrar os holofotes, para mostrar que ele estava trazendo algo que estava esquecido. Só que às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. As coisas que você maquina não é o que Deus maquina. As coisas que você almeja não é o que Deus almeja. Então Davi, ele vai ver que Deus permitiu tudo isso para ele levar a arca até a casa de Obed-edom, o geteu. E a Bíblia é tão importante dizer que a arca fica 3 meses na casa do cara. 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu. E o que acontece lá? A arca vai ficar lá, o Obed-edom vai começar a cuidar, vai começar a limpar, vai começar a adorar todos os dias, vai começar a orar. E o que está faltando na igreja? Muitos querem pregar, mas não querem limpar o chão. Muitos querem louvar, mas não querem limpar o banheiro. Muitos querem louvar, querem fazer a obra, mas não querem ir lá para fora ajudar o pastor. É isso que está faltando no meio dos evangélicos. Acha que o evangelho é oba-oba. E Deus está dizendo: ó meu filho, ó minha filha, eu não chamei você para vir aqui ficar de oba-oba não. Deus está dizendo: eu chamei você aqui para ser lavado e ungido pelo sangue do Cordeiro, para você fazer a diferença no meio do povo. Daí a Bíblia diz que Davi, ele leva até a casa de Obed-edom, e Deus vai abençoar toda a casa do cara. Imagine a porta fechada, a família de Obed-edom desempregada, e Deus abrindo uma porta dentro de outra porta. Imagina o ministério de Obed-edom. Obed-edom falando: eu vou largar o ministério, eu não aguento mais, eu vou parar. É igual os crentes de hoje: eu vou parar, eu não vou mais conseguir.
E Deus falando para Obed-edom: hoje eu estou abençoando Obed-edom, estou dando força. Hoje eu estou restaurando Obed-edom, estou dando estratégia. Hoje eu estou dando força para Obed-edom. E a Bíblia diz que o homem, ele recebe uma bênção em 3 meses. Só que interessante que em 20 anos na casa de Abinadab nada acontece. Interessante que Deus permitiu tudo isso para mostrar para Davi que ele mesmo sendo rei, Deus era o rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, que aceita entre o querubim. Davi podia ter coroa, mas Deus era maior que Davi. E a Bíblia diz que Obed-edom, ele vai ali fechar a casa dele. Só que pensa no vizinho fofoqueiro, pastor Edson. Quando vê a bênção na sua casa, a bênção na sua vida, fica falando: olha, ela não estava daquele jeito, ele não estava daquele jeito, o marido não estava bebendo, ela não falava fofoca, ela não mentia. E daí imagina os vizinhos fofoqueiros: mas nossa, que mudança na vida daquela mulher, que mudança na vida daquele homem. Não é a mesma pessoa não que eu conheço, tem alguma coisa estranha. E as pessoas falam assim na nossa vida, só que não entende que a bênção é grande, não entende que Deus está abençoando, que Deus está trabalhando. Então o Obed-edom, ele é todo abençoado com tua casa. E Deus está dizendo: só porque você veio para esse culto, eu não vou abençoar só você não, mas eu vou abençoar a tua família, eu vou abençoar a tua casa, eu vou restaurar o teu casamento, eu vou trabalhar no teu ministério. O Deus está dizendo aqui nessa noite: do jeito que está não vai ficar, do jeito que está não vai ficar, porque eu estou trabalhando ao teu favor. E daí ali falaram para Davi: ô louco Davi, você sendo rei, Davi, você levou a arca para a casa de Obed-edom e a família dele está toda sendo abençoada. E o que Davi foi fazer? Foi lá na casa de Obed-edom tirar a bênção de lá. Foi lá, pegou todos os homens de novo, só que dessa vez ele não cometeu o mesmo erro. Dessa vez não era boi que era para carregar a arca. Dessa vez ele falou: agora eu vou usar estratégia. Alguma coisinha eu fiz errado no meio do caminho. E tem muitos crentes aqui que no meio do caminho faz tanta coisa errada. E daí, não vou mais pro culto, não vou mais fazer a obra, vou desistir, vou largar a Bíblia. Meu Deus. E daí volta de novo até o Egito, igual o povo fez, né? Comeu as gorduras, comeu os pepinos e voltou pro Egito. E daí Deus foi e tirou de novo do Egito. Volta para o Egito de novo, Deus vai tirando do Egito de novo. Volta para o Egito de novo, Deus vai tirando do Egito de novo. E Deus está dizendo aqui: no Egito não dá. Deus está dizendo aqui: no Egito não dá. Deus está dizendo aqui: Obed-edom, a bênção é grande, mas no Egito não dá. Então a Bíblia diz que Davi ouve a fofoca do povo. E ele vai usar a estratégia, vai tirar a arca da casa de Obed-edom. Só que quem vai carregar a arca? Levita, sacerdote no ombro, a arca. Esse era o mandamento que Deus queria. E a Bíblia diz que quando ele pega ali naquele varal da arca, ele vai ali levar a arca da casa de Obed-edom. E o que Davi vai fazer? Davi vai sacrificar. Davi vai sacrificar. E que Deus está dizendo aqui para alguém: é melhor obedecer do que sacrificar. E daí eu entendo aqui que Davi, ele já começou um erro, outro erro. Em vez de ele obedecer, ele estava já sacrificando, balhando, pulando e tirando a arca da casa do homem. E a Bíblia diz que ao meio do caminho, Davi, ele vai juntar cimbalo, vai juntar pífaro, e ele vai adorar o Senhor. E nessa noite que Deus está querendo aqui, Deus está querendo obediência. Deus está querendo que você seja mais sincero. Deus está querendo que você muda a sua direção. Deus está querendo aqui nessa noite que você faça algo ao favor dele. Então a Bíblia diz que ele vai sacrificar e ele vai começar a dar 6 passos. Conforme os homens sacrificavam, era 1 passo, 2 passos, 3 passos, 6 passos. E Deus está dizendo aqui: meu filho, diga ao meu povo que falta só mais 1 passo para ele chegar. Eu quero que ele chegue. Deus está dizendo: é muito sacrifício, mas pouco obedece. É muito sacrifício, mas pouco obedece. Deus está dizendo: eu não sou mais sacrifício do que obedecer. Eu quero que obedece mais do que sacrifício.
E Deus está dizendo, meu filho, diga ao meu povo que às vezes está cometendo sacrifício de tolo. Deus quer obediência. E daí a Bíblia diz que quando Davi faz tudo isso, os levitas carregam a arca. A Bíblia diz que ele sacrifica, ele toca símbolo, ele toca pandeiro, ele bota a roupa de linho sacerdotal. Era uma roupa que todo sacerdote vestia. E a Bíblia diz que ali a presença de Deus, e Davi vai bailando. Davi vai bailando. E a presença de Deus, e Davi vai bailando. E o que você quer dizer com isso, Diácono Guilherme? Só porque você veio aqui nesse culto, a presença do Senhor está na casa. E Deus está dizendo aqui, receba a presença. Receba a presença. Deus está dizendo aqui nessa noite. Tem muitas pessoas aqui que tentou parar. Tem muitas pessoas aqui que tentou desistir. Tem muitas pessoas aqui que falou, vou largar o chamado, vou largar o ministério. E Deus está dizendo aqui nessa noite, receba a autoridade da parte do Senhor. Receba a autoridade da parte do Senhor. Receba a autoridade. Pega a autoridade de Deus. Pega a autoridade na casa. O Senhor está na casa. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Receba a presença dele. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. O Todo-Poderoso está na casa. O Todo-Poderoso está dizendo, bem antes de você chegar aqui, eu já estava na casa. Bem antes de você pisar aqui, eu já fazia presente. Bem antes de você entrar no culto, eu já estava ligado no culto. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença. Oh, aleluia, estou sentindo a presença. Oh, aleluia, adoro o Senhor. Adoro o Senhor. Adoro o Senhor. Adoro o Senhor. Porque o Senhor está na casa. O Senhor está trabalhando. O Senhor está dizendo, eu vou lutar contra o adversário. O Senhor está dizendo, você não vai parar. Oh, aleluia. Quem está sentindo a presença aí? 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 Agora olha para o teu irmão e fala para o teu irmão, como virá a mim a presença de Deus? E eu respondo, é da maneira que Deus quer. Se você errou, não erre mais. Se você falhou, não fale mais. Se você tentou desistir, Deus está dizendo, não vou deixar mais desistir. Eu estou dando injeção de ânimo para a crente aqui hoje. Eu estou dando força para você continuar nessa caminhada. Eu estou dando força para você continuar nesse ministério. O Senhor está dizendo aqui, receba a autoridade, receba a unção, receba a ousadia, receba algo novo da parte do Senhor. Glória a Deus. E nós entendemos que ele fez tudo certo, buscando do jeito certo, mas da maneira errada. E Deus está dizendo aqui, examinar as escrituras. Deus está dizendo aqui, examinar as escrituras. Tudo que nós vemos aqui, nós vemos todos os nossos erros, toda a nossa falha. Mas nem todos que nós vemos na vida desistiram, continuaram, tomaram pedrada, foram caluniados, foram julgados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, de cabeça para cima, mas não largou o Evangelho. Não largou o Evangelho. E meu Deus manda dizer aqui para alguém, só pega quem quiser. Isso é profético. Deus está dizendo, meu filho, diga para a minha igreja que eu não trabalho na dúvida. Tem pessoas aqui na dúvida. Tem pessoas aqui falando, bispa, será que vai dar certo o ministério? Será que vai dar certo essa obra? Será que eu vou continuar? Será que eu vou ter força? Tem pessoas aqui que estão na dúvida. Você lembra que Deus diz a Elias, ao povo lá, que Elias foi profetizar? Até quando cocheareis em dois pensamentos? E tem pessoas aqui cocheando em dois pensamentos. E Deus está dizendo da mesma maneira, não dá. Tem pessoas aqui que entrou aqui, que está dizendo, eu só vim nesse culto. Só vim lá para ver o que vai ser, o que vai acontecer. Só vim lá para ver como vai ser. E Deus está dizendo assim, não trabalha na dúvida. Não trabalha dessa maneira. Deus está dizendo assim, você lembra o que aconteceu com Abinadab? 20 anos. A presença de Deus dentro da casa.
E o cara não virou crente. Eita, Deus. E tem pessoas que têm 20 anos, 10 anos e não aprendeu a ser crente. Não aprendeu a ter reverência dentro da casa do Senhor. Eu falo por mim. A minha casa pode estar uma bagunça que for, andar, pular. Mas quando a gente entra aqui dentro, gente, nós temos que ter reverência. Aqui não é minha casa, aqui não é minha casa. Aqui é a casa de Deus. Senhor dos exércitos. Querubim que habita no meio dos querubim. Então, a Arca da Aliança, ela tinha 3 nomes. Era a primeira Arca da Aliança, que Deus queria fazer uma aliança com o povo. O povo perdeu a essência da adoração. O povo perdeu aquela vontade de adorar. E Deus queria fazer aliança com o povo. E ela tinha o nome também de Arca do Concerto, porque ela servia também para consertar o povo quando o povo estava fora do prumo, quando o povo estava desviado. Deus estava consertando o povo naquele tempo. E ela também tinha a Arca do Testemunho. Essa eu deixei para o final, hein? Porque Deus está dizendo, é necessário você contar o seu testemunho. O que eu vou fazer daqui para frente vai ser maior do que você imagina. Todo projeto do diabo que ele tentou fazer contra a sua vida não vai dar certo. Porque Deus está dizendo aqui, eu vou fazer maior do que você imagina. Deus está dizendo aqui, eu vou fazer maior do que você imagina. Todos os meus planos não podem ser frustrados. Oh, aleluia. Sabe que a igreja fique de pé? Eu vou pedir para o irmão fechar os olhos. O irmão fecha os olhos. Então foi esse o erro de Davi. E o tema dessa pregação